Não podemos. Se eu ficar falando da bondade de Deus, Deus é bom demais, ele sabe bom o tempo todo, não vai acrescentar nada ao ser de Deus. E a gente se torna redundante, repetitivo, quando fica falando o que já é. E tudo que eu falar nem atinge a totalidade daquilo que Deus é. Que a bondade dele é absoluta, a santidade dele é absoluta, a sabedoria dele é eterna. Não acrescenta. Então tem que ter consciência e humildade para dizer que quando eu participo do que Deus diz, eu estou me santificando e também participando do caráter santo dele. Como é que Deus comunica o seu caráter, gente? Através da nossa consciência. E quando o Espírito Santo nos convence, como João 3,16, ele nos convence aonde? No coração, na emoção, nos olhos, na mente. Tá certo? Nos convence a nível de inteligência e consciência. E ali, quando ele nos convence, todos nós passamos a participar do caráter santo de Deus através dos atributos morais. Eu posso amar, participando do caráter de Deus como ser amoroso. Eu posso me santificar, participando da santidade de Deus como ser santo. Eu posso ser bondoso, participando. Eu posso ser piedoso, participando do caráter de Deus. Então, através dos atributos morais que Deus revela na Bíblia, eu posso passar, fazer parte da natureza dele. Ou seja, eu passo a ter o caráter de Deus, passo a ter o caráter santo, através dos atributos comunicados. Atributos morais são atributos comunicados. Alguém pode se tornar onipresente? Não. Por quê? Não é um atributo comunicado. Alguém pode se tornar onisciente? Não. Por quê? Ele não é um atributo comunicado. Alguém pode se tornar onipotente? Também não. Agora, eu vou esperar um pouco mais para o texto. Quando Jesus fala no textual da nossa leitura hoje, quando aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nem o filho, só Deus. Ele está se referindo à sua humanidade, ao Jesus humano. Bom, qualquer pessoa inteligente queira pensar que não podemos ser bitolados baseados nos outros. Você tem que criticar 10 vezes quando vai falar o que ele falou. Não, você não é um indivíduo. Tem que questionar tudo. Paulo fala, examinar tudo, retém o bem. Agora, gente, só pode reter o bem pelo bíblico quem tem base bíblica, quem conhece bíblica. Não vai cair no lado toda hora, todo momento, um monte de heresia pastoral, em público, tudo aí, mas igual tudo, porque não tem referencial. Filtro. Quantas vezes eu tive a vida inteira para ter filtro? Com 6 vezes, depois eu vou ter um filtro mecânico. Com 18 vezes, eu vou ter um filtro inteligível. Com 60 vezes, leitura, eu vou ter um filtro geral, não passa nada. E a maioria dos pastores no meio de uma vez eu vi. Eu me cansei de trazer estatística. Mas nem o pastor pode deixar de ler a Bíblia pelo menos 10 vezes na vida, para ter um filtro de avaliar tudo. Por que é tudo? Tudo que vem no mito, tudo que vem na ciência, tudo que vem nos cultos, avaliar e reter o bem. O que é o bem? Aquilo que é coerente com a verdade. Tá certo? Bom, Deus revela a sua palavra de forma progressiva, não é acabada em Salmo, não está acabada em Zacarias, não está acabada em Pantera, vai estar plena em termos de revelação na Apocalipse, na palavra Maranata e Amém. Venceu Jesus, tá? Fechou a revelação, a comunicação escrita, que é a forma que Deus fala primeiro. Se revela assim. Bom, quem é que se converte? Quem é que tem interesse pela palavra? O que é a Bíblia? A Bíblia é a forma pela qual Deus se interpreta, vai se desenvolver. É a forma pela qual Deus se manifesta, se interpreta, se revela, se dá a conhecer a humanidade. Pela relação escrita. Entendido? Agora, olha aqui. Acho que mais de vocês vai passar em ecologia, mas se nenhum professor lá teve entendimento, vai dar para pensar. Vocês me dizem. Tá bom? Falta a cadeira.
Tem uma questão lá de Santo Agostinho, século IV, que pergunta: a pessoa crê para conhecer, a pessoa conhece para crer. Paulo fala que a pessoa conhece para crer, a fé vem pelo ouvido. Essa é a fé racional, a fé inteligente. Racional no sentido positivo. A fé vem pelo ouvido. Eu conheço e entendo. Quando o Espírito Santo me convence, ele me convence usando o quê? A própria palavra. Que eu ouvi do pregador ou pregadora, eu vou pegar na Escritura Sagrada. Ele aplica a palavra, agora preste atenção, pé no chão. O Espírito Santo não converte ninguém. Não converte, ele convence. Qual é a diferença? Convencer é conscientizar, nem de razão, nem de inteligência. Conscientizar da verdade. Aí, eu conhecerei da verdade. Como é que conhecer a verdade? Quando eu me deixo convencer. Convencer, a palavra com a dever, vencer, convencer através da argumentação, da conscientização, através da palavra. João 3. Que não nascer da água do Espírito, água é palavra. Vai estar limpo pela palavra do tempo. Você tem ouvido. Então, a palavra aplicada na Espírito Santo, quando eu leio ou quando eu ouço, quase sempre é convencido pela pregação, porque quase não entende, não entende Bíblia. Aí o Espírito Santo me convence a me perdoar. A decisão, a pessoa pode estar convencida, chora, geme, mas a decisão é dela. Porque se o Espírito Santo convencesse de forma unilateral, não tinha ninguém vigiado, não tinha ninguém ausente. Não existe uma conversão. A pessoa fala, egocêntrica, de dentro, só minha, e não é egocêntrica só dele, ela é mútua. Eu que quero e ele que concorda. Opera em mim através do convencimento. Mas para eu ter esse convencimento, eu preciso ter atenção pela palavra, eu preciso ser atento. Por que há mais libertação em sala de aula do que na igreja? A igreja é emocional. 1000 pessoas falam, canta em que mesmo tem tema, não é pregador, pregam sem tema, sem rumo, prega qualquer coisa, interpreta qualquer coisa, a pessoa entende qualquer coisa, não entende nada. Pregação sem tema não é pregação, é uma fala. Por que tem que ter um tema? Porque ela vai direcionar o raciocínio do ouvinte. Vai chegar a um alvo. Não, você lê qualquer coisa, vamos ler um versículo na Bíblia. Aí fala qualquer coisa, você entende qualquer coisa, vê qualquer coisa, enfrenta qualquer coisa. Isso não é cristianismo. Tem lugar ali? Bom, então, na Bíblia inteira, olha para mim, na Bíblia inteira, Deus opera milagres na vida de todos os patriarcas, profetas. Para que servem os milagres? Para despertar a atenção. Quando Elias fala dos aflitos de Baal, como é que chamou a atenção do povo? Agora, olha aí. Se Baal é Deus, esse Baal aqui no profeta Baal, 6 horas de oração não respondeu nada, talvez ele estava dormindo, estava em negócio, estava esperando um embaixador do outro país, não teve tempo para ouvir você. Se o Senhor é Deus, eu não segui. Ele chamou a atenção do povo através do milagre que ele operou. Os sinais, na Bíblia inteira, não é a substituição da palavra em conservação, é uma forma de atrair o povo. Jesus é o rei das parábolas. Por quê? Porque as parábolas é uma forma de fazer a pessoa pensar, despertar para a vida. A parábola das 10 virgens, que é um alerta para a igreja, faz parte do sinal dos tempos. Quem é que está atento? Tem muito, não tem perto, fala 50% do pessoal vai ficar. E todo mundo arrebenta com as 10 virgens, xinga as 10 virgens, chama de lixo. E não tem ninguém aqui no Brasil, nem aqui nessa sala, ninguém tão crente como as 5 virgens imprudentes. Só tinha uma falha, eu tenho 1000. Ela só tinha uma falha, que era a imprudência. Essa é massacrada por todo mundo, pelos bons intérpretes da Bíblia. E está acontecendo, quem está atento? Hoje, ao sinal dos tempos, que eu tenho da nossa falha. Eu vou esperar só trazer o material. Então, queridos, Deus chamou a atenção da humanidade. Nós estamos chamando de todos Abraão. E Abraão era tão atento, é o mais atento do mundo. Ele estava na Mesopotâmia, era príncipe, rei da cidade da Caldeia, ao contrário, selo que Abraão era rei, era rico. O selo. E Deus fala, tinha 2500 de idade na Babilônia, e Abraão
sabia daquilo lá. E como é que Abraão ensina a voz de Deus inventando idolatria? Ele era um homem atento. E sempre que Deus falava, Abraão, olha, eis-me aqui. Podia ser que viesse, eis-me aqui. Pega o teu único filho, Deus estava dizendo, ironia não era um que também tinha Ismael, e o amava. Pega o teu último filho a quem tu amas e o leve e ofereça a mim no monte de Moriá. Isso é um absurdo. Ele, sem reclamar, sem falar nada, sem questionar, eis-me aqui. Prontidão em escutar. É coisa que poucos nós temos. A maioria de nós estamos prontos para falar, para brigar, sabe? Falar, ô Maria, você é muito virtuosa, porque virtuosa ela já viu. O que é que você quer? Um mundo armado, emocionalmente doido. Né? O que é que você quer? Não, eu ia falar que você, eu agradecer pela pessoa bonita que você é. Ninguém quer, então todo mundo armado. Abraão é um exemplo magnífico da Abraão. Pronto para ouvir, disposto a obedecer, sem reclamar. É o servo exemplar, por isso foi o homem elevado à categoria de amigo de Deus. É muito. E Jesus está querendo que nós tenhamos seus amigos. Eu já não chamo servo. Quem é crente e segue só que a lei, que não tem um padrão de relacionamento de filho, não é filho. Ele é escravo dos mandamentos. E para ser verdadeiramente liberto, tem que passar pelaquela fase de serviço. Eu me arrebento para servir a Deus, para mostrar serviço. Eu sou um crente de produção, eu não sou um crente de comunhão, de coinonia. Eu não estou entendendo o que ele está falando. Deus desperta interesse. O sermão, qualquer sermão que você estiver lá no público, tem que chamar a atenção do auditório. Você não ganhar a atenção dele, pode desistir. Você não vai ter sucesso na sua palavra. Tudo que é senso comum hoje, senso comum. Deus está aqui, isso é senso comum. Por exemplo, domingo é culto da família, isso é senso comum. O pessoal não entende nada de família, não estudou nada, não vai ler nada, não vai explicar nada, não vai aconselhar nada, fala culto da família. É falsa propaganda isso aí. Falsidade ideológica. Não tem nada de família, ele sabe o que é isso. Por que é culto de família? Só porque é domingo? Vamos parar. Pelo chão, só um pouquinho inteligente. Um culto de louvor, mas não é família. Porque ninguém vai não falar nada de família. Nem sabe falar. Então, Deus desperta o interesse da humanidade. E quem ele chamou lá no início? Tinha um homem muito interessado chamado Abel, interessado. Atencioso, interessado, desejoso de agradar, e partiu para a ação de servir. Então, o sermão, a pregação, a leitura bíblica, tem que passar por essas 4 etapas. Se não chamar a sua atenção, você não vai ter interesse por aquilo que é pregado. Se não tiver interesse, você não vai ter desejo de ser aquilo que a Bíblia é. Quando é que existe uma passagem eclesiástica? Quando há uma pregação inteligente mesmo. Não uma lavagem cerebral aí. O pessoal fala um grito emocional para não chorar. Ah, está chorando, o surto. Hoje vocês vão chorar de saber como o mundo está em termos de missões. Tem muita gente esperando Jesus para voltar ontem. Na pregação normal, pregação missionária, tem um discurso que se faz, é bem difícil escolher o tema, mas dos irmãos não sabem criar um tema para conversa. Vamos pela 7 semanas de queda de maldição. Isso não é. Primeiro tema da maldição. Quem tem Cristo não quer toda ela. Romanos 18, quem tem Cristo não tem mais maldição. Não é tema, isso não é tema. Culto de vitória, isso não é tema. Então não sabe criar tema. Para não atrai, o tema não atrai. Se não atrai, não vai despertar interesse. Não despertou interesse, não vai ter desejo de ser aquilo que você promete, você oferece. Nós estamos todos mais crentes aqui, porque todo mundo se interessou com o tempo em busca do Jesus humano. Então, pode crer. Eu estou perdendo medo de encontrar com Jesus, porque quando eu vou para o Apocalipse, eu me converti olhando o Apocalipse, eu vivi 50 anos com medo de Jesus. Se João, que era mais crente que eu, desmaiou quando eu olhei, quando não tocou, quase que morreu, e eu. E eu estou perdendo medo quando aprendi a conviver, a me encontrar com Jesus humano que viveu a minha realidade, entende a minha dor, entende meus limites, entende a minha fome, entende a minha enfermidade, entende o meu desejo de ser Deus. Ô, glória! E vai. Espírito Santo, o Senhor pegou uma boa palavra e não tem que ser doutrinada.
Tem que ser coerente. Tem muita gente autodidata que tem formação superior, são maravilhosos pregadores. Isso monte. Alguns irmãos conheceram o pai de Zé Dias, o pastor Manuel. Magrinha, era uma menininha, pesava 40 quilos mais ou menos. Ela era muito bolsa, autodidata. Você conhece não? Uma autodidata. Não repetia mensagem, era um termo coerente, despertava atenção. Cada fala dele era uma aula. Glória a Deus. Deus só inspira o que você conhece. Não conheceu, não vai inspirar. Vai falar o que já foi falado e o que não deve ser falado. Falar que Deus é bom, não é pregação. Falar glória, não é pregação. Falar Deus está aqui é redundante. Primeiro era um presente, não poderia deixar de estar aqui. Falar um, 2 ou 3 é redundante. Então não fale que o pessoal já conhece, porque isso não vai despertar desejo. Tá certo? Era a sua texto já? Ainda não, né? Já. Então, acho que o texto geral da nossa. Tem 2 textos, Mateus 16, Mateus 24, né? Durante a vida, nós vamos adquirindo, mesmo quem é teólogo, vai adquirindo uma forma de teologia prática. A teologia prática, ela é pragmática. Ela é, a priori, uma interpretação rasa, uma interpretação simples. Rasa é simples, senso comum. E eu não sei quanto por cento da igreja vive essa teologia rasa. Mas vive isso. E Deus quer nos elevar além do que é comum. Já fez, irmão, nenhum de vocês aqui foi batizado após conhecer todos os fundamentos da salvação. Vocês nunca viram falar nisso. Discipulamento? O que é que se faz em discipulamento até hoje, no século 23, a igreja tanta internet, tanta coisa? Você vai dar embasamento moral para o crente, não fumar, não adulterar, não jogar jogo de azar, né? não ser corintiano. Né? Principalmente. Você falei, né? O menor curso de discipulamento das igrejas, SMAD, é a fé, o menor curso que existe aqui não chega a 1% da doutrina dos fariseus. Os fariseus eram todos moralmente nota 10. Todos. Não tomavam o nome de Deus em vão, davam dízimo até doente, oravam 3 vezes ao dia, jejuavam 2 vezes por semana, nunca tomavam o nome de Deus em vão. Ele era 1000 vezes mais querido que os melhores pastores hoje, os melhores bispos das revelações, da alta mídia, do alto crédito. E o Hebreus critica a igreja, falando: vocês ainda estão precisando de leite, precisam de ouvir de novo os fundamentos da salvação, como coisas mortas, falar da ressurreição. A ressurreição é coisa definitiva para nós hoje. Para eles era normal, isso aí era o ABC da salvação. O que era ABC para eles, o doutorado hoje é de lá, sai fácil. E vocês querem que eles usem amanhã? Ou não? Sim. A gente deseja uma coisa e a gente vive outra realidade. Mas vamos todo mundo a Mateus 6. Desarme aí, quando você acha que sabe, porque a gente aprendeu uma teologia prática. Nós somos todos adventistas, Assembleia Adventista, Batista Adventista. Adventista, olha para mim, Adventista não é quem guarda sábado, quem aposta todo o seu esforço em torno do advento, sem se preocupar com a coisa do início, a coisa do meio e do fim. Nós todos. Amém. Fazer mais um. 15, eu acho.
Bem, nós vamos falar do Senado dos Tempos, temos bastante intenso aí, mas vamos ler o texto de Mateus para responder esse estudo. E qualquer exegeta, qualquer irmão que você queira entender o que é questão escatológica, quantas coisas que não aqui, você tem que começar por onde Deus falou. Lá em Mateus é o início das dores. E a discussão é a que ponto nós estamos hoje? Com todos os trajetos que tem se abatido sobre a humanidade, você vai ficar estarrecida da estatística que tem nesse texto? Não tem algumas. Tem uma delas, uma peste, uma pandemia, que matou 1,5 vezes a população do Brasil. Mais do que a área, mais do que o Covid. 1,5 vezes. Vira outras. Haverá outras guerras, outros tragédias, outros terremotos, outras enchentes, outras secas. Tudo que vier é uma forma de Deus avisar a igreja. Os sinais, esses sinais são primeiro para a igreja. Será que eu estou sendo caduco por cabelo branco? Vamos ver se estou falando a verdade. Vamos lá, em Mateus 24. No Monte das Oliveiras, 24:3, né? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, os discípulos já teólogos, né? 3 anos e meio de aula, tempo integral. E equivalente a 16 anos no nosso calendário escolar hoje, é 4 bacharelados em qualquer coisa no Brasil. 3 anos e meio de tempo integral. E Jesus não ensinava só teoria, ele ensinava teoria e prática. Algumas vezes foi reprovado na prática, como expulsar demônio, não conseguiram. Na hora da aprovação do mar, da ventania, do vendaval, não foram aprovados também, tiveram medo. E isso faz parte da vida do obreiro hoje também. Para não ter medo da morte, você está mentindo. Você tem medo da morte, você tem medo de uma remédio, porque está doente, você não ia ser doado no tiroteio, você não ia nem comer para morrer mais rápido. Hoje eu botei o irmão amado e falou que está ficando velho. Graças a Deus, está ficando velho. Por quê? A outra receita não ficar velho é morrer jovem. E Deus não pode responder a oração. Já olhei para alguém que viveu e morreu. Olhei para o outro que estava ontem e ressuscitou. De repente, não quiser não ficar velho, aí joga para você e Deus pode dar um jeito na sua vida. Estou falando sério mesmo. Mas envelhecer com sabedoria, se vira Jesus, é o primeiro tesouro da vida. Eu lamento que já estou com 76, agradeço que o tempo passou, eu fui muito abençoado, comecei com 18, e foi um sopro, a vida passou tão rápido. Você que está começando, faça valer o seu tempo. Não desperdice nada, não pense em amar, em servir ao seu Deus. Vamos então. O que é que acontece? Obrigado. Não vai dar não. Vou pegar uma, está fazendo. Passa para quem não tem texto. Quem não tem texto, muita gente sempre. Vou pegar mais um 10 minutos. Eu vou pegar. Obrigado. Bem, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, lhes pediram, dizendo: mais alguém não tem texto? Acho que não está. Quando sucederão estas coisas? Quando sucederão o fim? Lá. Por que perguntaram isso? Ele não estava tão preocupado com a questão de espiritualidade, porque havia uma expectativa entre eles que Deus libertasse Israel do jugo romano. Porque até então eles esperavam um reino geográfico, não um reino escatológico. Quando acontecerão essas coisas? Estavam ansiosos de verdade. Enquanto eles começaram a entender o reino escatológico, à medida que o Novo Testamento está sendo escrito, o Espírito Santo, como Jesus falou, o Espírito Santo nos fará conhecer, que é de mim que ele testifica. Quando ele fala, meu reino é deste mundo, desencantou todo mundo. Meu reino não é daqui, desencantou até Pedro, todo mundo ficou desencantado.
Onde que é o meu reino? Meu reino é espiritual. Meu reino não está na divisa de nós. Meu reino está dentro de vocês. Cada crente que honra Jesus, ele é fronteira do reino, é representante do reino. Se cada crente ama Jesus, o coração dele, a vida dele é um trono. Se tem trono, tem rei. Se tem rei, tem autoridade. É aí que ele manda em Mateus 28, e por todo mundo, porque todo poder me é dado no céu da terra. Agora, rei que eu sou, vos autorizo para me representar como meu embaixador diante do diabo, do inferno, da fome, da peste, da guerra, da enchente, da sede, qualquer miséria. Tem autoridade. Para você ficar alegre, eu estarei com vocês até que o mundo se acabe, até o fim. Dá vontade de ter fé ou não dá? Ô, brother! É, não é? Vontade de ter fé? Ou já tendo fé com a fé? Curiosos. Nós estamos mais agradecidos, porque a Bíblia foi escrita e nós entendemos que o reino, nossa pátria não é aqui. Ele falou, você for, não é aqui, porque não é aqui. Você pode ter sua casa, ter sua vida boa, ter seu cantinho para morar, mas o nosso canto aqui é provisório. A solução dentro do Brasil, de casa própria para o Brasil, vai ser arrebatamento, porque vai sobrar um monte de casa aí. Vai sobrar emprego, sobrar carro. Não é? Dinheiro no banco, sobra um monte de coisa. Por quê? Nós vamos para o céu. Jesus já falou, estou preparando um lugar para vocês. Quando o lugar estiver pronto, eu vos levarei para estar comigo. Em outra cidade, em outra realidade. E a gente sonha com isso, a gente deseja isso. Sim ou não? Sim. Aí Jesus falou, tendo Jesus, aí ele falava, para mostrar essa construção do tempo futuro, já tempo de Herodes, do grande. Ele, porém, ele diz, não vedes tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que eu não seja vivo. Isso aqui aconteceu nos anos 70, logo depois, 30 anos depois que Jesus morreu, 30 anos depois que Jesus morreu, aconteceu, o tempo foi destruído. E até hoje não tem mais tempo. Quase 2000 anos sem tempo. Foi destruído, e depois Jerusalém foi tomada, tempo dos cruzados, liga para cá, e no fim usaram tomaram Jerusalém, e no lugar do templo tem uma mesquita de Omar. O segundo lugar mais sagrado para os árabes. É o maior desafio, é um nó na cabeça dos escatologistas, e ele não virá enquanto o templo não esteja construído. Porque a segunda parte, a segunda vinda, vai acontecer em relação ao templo de Jerusalém, que não é a planta de Salomão, nem de Davi, nem de Herodes, é a planta do profeta Ezequiel. Então, lá, livros. A medida maior que é 22,9, né? Israel tem tecnologia para construir o templo em 40 dias, mas não vai fazer outra guerra com os árabes. Não seria uma ridículo se derrubar aquela coisa. Quando ele vai acontecer? Do meio para frente, vai acontecer. E nós estaremos lá. Na segunda etapa da segunda vinda, quando ele vier para pisar em Jerusalém, a igreja virá com ele. Virá o Senhor com milhares dos seus santos. Nós viremos com ele. Para estabelecer o reino milenar. E seremos todos e todas aqui reis e sacerdotes. Você não é vereador, você não é político, você não é chefe de ninguém. Ah, meu Deus, nem quero ser. Você é cidadão e cidadão do céu. Povo santo, raça eleita, sacerdote real. E lá seremos isso. Reis e sacerdotes, sacerdotisa, administrando o mundo com o Senhor Jesus. Bom demais, né? Dá vontade de chegar lá? Um pouquinho de paciência, vou estar lembrando todos. Aí Jesus diz: diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Século para dar no século lá, fim de tudo. Período determinado. Qual será o sinal? E é por isso que nós estamos trabalhando no nosso tema, os sinais dos tempos. Pode mostrar mais uma coisa lá? Tem mais gente ainda? Tem.
E Jesus respondeu. É um mandamento. Irmãos, todo mandamento está no verbo imperativo. Imperativo vem da palavra imperador, imperatur, quer dizer, ordena. Uma ordem deve ser cumprida. E essa ideia do verbo imperativo é a ordem do soberano, uma ordem que não pode ser discutida. Ordem não se discute. Acho que não vai dar ainda. Não vai. Vou pegar uma. Eu já terminei as 4. Já deu? É. Tá. Já pegou? Tá, então tá. Vai. Tá, vendo? Não falei? Ah. Mandamento, né? Então, no verbo imperativo, você tem o não como uma ordem, não fazer. Não para escuta outros deuses. Não roubarás. É mandamento. O verbo está na forma negativa, mas é uma ordem. Amarás ao Senhor teu Deus. É uma ordem que eu não posso discutir. Quando a gente pensa em Deuteronômio 6,4, é o início de qualquer disciplina. Porque Deus quer que nós nos esvaziemos de toda índole satânica, adâmica, luciferiana e mundana, para processar a regeneração, que é criar o novo no velho que já não existe mais. Porque o Espírito Santo destrói para construir. Não dá para colocar duas naturezas, a natureza de Adão e a natureza de Cristo. Ou mata o Adão, ou o cristológico não nasce, é ruim. Quando ele fala, amarás ao Senhor teu Deus, é o imperativo, não vou escolher. Com todas as tuas forças, toda a tua sabedoria, todo o teu coração e de toda a tua alma, esvazia o homem de forma total para preencher com o que é de Deus. Começar pelo amor de Deus. O amor de Deus que é derramado em vossos corações. Quando eu me esvazio, me deixa esvaziar de toda a índole adâmica, maligna, luciferiana, existe a libertação de verdade. Aí eu não fico brincando de me converter e me desviar um dia na igreja, outro dia fora dela. Nem estou me preocupando nem com o inferno, nem com Satanás, que a igreja tem uma vez de ir para o inferno que a igreja de ir para o céu. E o crente liberto não está nem com isso. Nem está aí para o inferno, nem está para Satanás. É tudo para Deus. Tudo. E que não era para ser. Amém ou não? Amém. Mas ele não vê, agora vem o mandamento, versículo 4. Vede que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Porque virão muitos cristos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganará muito. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis. João 14, não se turbe o vosso coração. É um desafio, então, tem que ser crente inteligente. Não é crente que tem uma fé, um montão de fé. Fé não tem um monte, um grão constado de fé é suficiente para vencer qualquer inferno, qualquer demônio. Sim ou não? A fé tem que ser aplicada, é prática. Tem gente que conhece pouco de Bíblia, mas tem uma fé prática. Você vê ontem na Bíblia, você viu o romano. Ele era prosélito, também mosaica, mas ele era tão inteligente, ele falou, Jesus, eu não sabia que tu entra em minha casa, não mereço para ir em minha casa, não tenho essa nobreza, mas manda uma palavra para a inteligência, porque eu tenho 100 soldados, eu mandei assim, e ele vai, ele cumpre a minha palavra, eu mando outro vir, ele vem, então tu tens poder para mandar uma palavra para um soldado que vai libertar o meu servo. Uma fé prática, uma fé inteligente. Porque é necessário não nos assusteis. A gente está assustado. Ouvindo história, que muita gente fala na igreja. A média de 30% dos crentes ficaram desigrejados por conta de que uma igreja familiar tinha 5.000 pessoas congregadas, 1.200 não congregam mais, por conta do Covid. Alguns já mandam disco pelo pique, outros nem vão tomar fé nem nada. Se multiplicar a iniquidade, a ciência aumentará e tal. Muitos crentes ficam em casa, não tem na Bíblia física, a Bíblia pela internet, pregação pela internet, não sei.
por ali. A gente está mais vivendo uma fé online, uma fé irreal, do que uma fé, uma coinonia verdadeira. Fico pensando. Fé, coinonia, de verdade, ela tem que ser validada no sentido horizontal. Eu sou prova que amar a Deus, eu amar o mundo que está perto de mim. Como é que eu amo a Deus, eu não amo o mundo que está ao meu lado? Falta coerência nisso. Eu amo a Deus, eu conheço meu irmão, eu conheço minha esposa. Estou terminando um TCC sobre a agressividade doméstica contra os adolescentes. É uma coisa absurda. Os maiores agressores são pai, mãe, tios e parentes. Matam, estupram, espancam. E todo dia tem muitos crentes espancadores também. Em nome de Deus, né, escraviza o filho. A maior parte do pessoal de fé bem está no evangelho, porque os piores pais hoje são os evangélicos. Fala assim, ó, não faz o que Deus não quer. Tá? Não me diz responsabilidade. Não faz por causa que Deus não gosta. Ele está eximindo de ser pai. Ser gente, ser inteligente. Fala. No fim, o jovem, a criança pensa que Deus é o homem da caveira, aquele ser com um carrasco que matá-lo. A Bíblia é um livro que tem a caveira na capa. Tem medo da Bíblia. Quando ele dá um chute em alguém, mata um, Deus quebra a perna dele, ele chute. Então, matador. O pastor já trabalhou em evento, foi um mentira. Maior matador são evangélicos. 12 anos matou 5. Por que matou? Porque o velho não terminou o boné. Hoje o nome feio, matou. Por contra matar a nação com nação, realidade, rei contra rei, realidade, e haverá fome, realidade. Morre mais de 6 milhões de pessoas, crianças na África, de subnutrição, de fome. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas no Brasil. A barcaria da pobreza, nós exportamos alimentos para o mundo todo, soja, arroz, carne, e o pessoal não nem ovo, não tem. Então, o país da maior índice de desigualdade. Somos a 8ª na economia do mundo e temos uma das maiores populações de miseráveis do mundo. Porém, tudo isso, gente, você leu? Guerra, pandemia, filho contra pai, rei contra rei, Primeira Guerra, Segunda Guerra, guerra de Israel, guerra da Ucrânia, enchente no sul, enchente no norte, Covid, peste negra, febre amarela, dengue, AIDS, está dentro dessas pestes aqui? Princípio das dores. Andando na história, aplicando a hermenêutica, em que ponto eu estou? Hoje, é provável que nós não deslocamos. Deslocamos no início, mas vem a questão. É meu ele que vai colocar. Quando é bem o filho, vai dizer aqui. Não é o que eu acho. Não tem uma pregação escatológica certa. Não tem um livro certo. Todos que li é falso. E eu dou a escatologia para dizer o que não é. Tem muita coisa que eu não sei o que é. Quando é que virá o fim? Ninguém sabe. Hoje Jesus sabe, os anjos ainda não. Mas Jesus sabe Deus, porque ele assumiu a sua onisciência. Mas Deus não vai revelar a vida dele nem para Eunice, nem para Valnice, que profetizou, nem para fulano, nem para fulana. Não vai revelar. Por quê? Porque ninguém sabe, não é para ninguém saber. E virá como tiver que vir. Ele mostrou, ele alertou os apóstolos contra as finais do tempo, alertou. Qual é a maior recomendação? Não que ninguém vos engane. Na aula passada eu falei do reverendo Moore, que dizia que era o Cristo. E ele, conheci a igreja dele, não sei se tem alguém que foi comigo lá, como chama para dar uma palestra lá, infelizmente ele não estava. Ele tirava sangue dele para distribuir o mundo todo, colocar em tambor de suco de uva para purificar. Ele falou que Jesus Cristo falou que não foi casado, e ele era o Cristo de verdade. Você dizia um monte de gente lá, aqui, pastor Batista, Assembleano, Simão de Jeová, tudo convertido lá no salão, coisa lá, e ninguém conhece nada de Bíblia. Todos, mas engana muitos. Se você não tiver filtro, pé no chão, você Bíblia, referência, você não vai conseguir examinar tudo. Vai cair em laço. Só para provocar você, o aborto é certo ou errado? Errado? Se a mulher for estuprada e tiver um neném. Que doe por instituição, porque Que doe? vai matar, não. Quem vai pela consciência dela, de um filho desejado, quem vai ajudar a criança que
que é filho de um estudo, a mãe que não queria ser mãe e o pai que não queria ser pai. Como é que vai? Não vamos resolver isso agora, não. Porque é descomplicado. Mas só para provocar. Por dia se pratica aqui no Brasil, média de 8 mil por ano, por dia. Acho que é por dia. Uma média de 7 a 8 mil abortos por dia no Brasil. A cada ano engravida 1 milhão de meninas na idade no Brasil, principalmente no carnaval. Que em nome do comércio arrecadar alguns milhões de dinheiro, expõe São Paulo, Rio, Estado do Nordeste, principalmente, tem um monte de gringo. Você viu há pouco tempo, prenderam um monte de moços na Espanha, foram convidados para ser modelo da manhã e foram para prostíbulo. Por ano, engravida 1 milhão de meninas menores de idade. E a metade delas dão à luz. E filhos vão para debaixo das pontes, matam essas crianças ou doam para qualquer lugar. 1 milhão de meninas por ano. O que a igreja faz? Ele não está nem aí, é delas, é o diabo que faz isso. E muitas delas são filhas de crentes. Foram tratadas como Deus sendo uma raça e a Bíblia sendo Bíblia da caveira. Isso é o sinal dos tempos. Que ninguém está percebendo. Ninguém está olhando. Todo mundo não consegue mais ver televisão, que é tudo sul, tudo enchente. Não tem mais nada. Até os cabelos da cabeça estão enchendo. Está tudo molhado aqui, de enchente, do sul. É tudo Ucrânia, é tudo Israel. Não tem mais nada para você ver. E nada. É tudo desgraça. Se você assim essas coisas demais, você vai ficar louco ou louco. Você não vai ter uma vida normal. Os gaúchos estão mais abençoados, lidando com a luta, que o pessoal, os crentes, estão admirados. É o fim do tempo, eles votaram. E ainda não é o fim. Porém, tudo isso é precipitadores. Sereis atribulados, vos matarão. Está acontecendo? Estão matando um monte de crentes na Nigéria, Biafra, na Rússia, né? Colômbia, persegue crentes, México persegue crentes. Né? Cortando o braço, cortando o dedo, matando ele. Ainda está acontecendo. Não foi só para a Inquisição lá. Deus nos acostumamos, está acontecendo. E Brasil? Pode chegar a isso também. Até que ponto teremos liberdade religiosa? Não temos tanta mais. Né? Não temos mais tanta liberdade religiosa. Sereis odiados de todas as nações. Ainda não somos. Os crentes da China são odiados. Os crentes da Índia, porque a China tem menos de mais ou menos 2,5% de crentes, a China só. Ainda tem 2,1% de crentes só. As duas maiores populações do mundo. China com 1 bilhão e 400 milhões e a Índia com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Uma com 2,3% e uma com 1% de crentes. Aí a gente pode usar a internet para mandar uma mensagem. Tem centenas de grupos linguísticos na Índia que não falam hindi. Centenas de grupos linguísticos na China que não falam mandarim. Se fala um programa em inglês, um programa na internet, e eles não vão ouvir, porque não sabem a sua língua. Aí, a internet é uma benção, a televisão é uma benção, a rádio é uma benção. E em Suécia tinha programa para 80 países com transmissão simultânea no áudio da cruzada dele. Mas não converteu um. Porque fazia um programa em hindi, um programa em mandarim, e além da pessoa não ter interesse, porque não prestava atenção. Um dos mais focos de conversão hoje está sendo a África. Muitos países lá estão aceitando o evangelho, não temos o pastor Edinho, amigo nosso, que está lá em Moçambique, com uma obra grandiosa, nós ajudamos a plantar aquela missão. E tem igreja com 1.500 pessoas, que bastou mangueira. O cidadão vai para a igreja, ouve um corinho, vai cantar na tribo com um corinho, ele evangeliza, ele volta para a cidade, tem outras pessoas para batizar. Porque lá não tem 7 mulheres, não tem 5 mulheres, outro é assassino. E é uma luta grande. Ele chega naquela província, ele tem que chamar o recorde, que é o governador da cidade, espécie de juiz, e desfazer, anular todos os casamentos daquele homem que se converteu. Todas as mulheres ficam como viúvas, e as mulheres vão escolher uma para ser a esposa legítima, para poder batizar aquele homem. Imagina a complexidade de fazer missões. E você fala no público,
tem comida em casa, você tem paz, você está empregado, fala, vamos ganhar as almas para Jesus. Você não ampara para ganhar alma, nem contribui com a ação. O Brasil contribui com R$1,30 por ano para missões. Por ano, gasta quase 2 mil com Coca-Cola e pizza. O cidadão pega uma copa inteira de 2 litros. Custa R$15 uma copa. Só lixo. Mas a igreja brasileira contribui com R$1,30 quando contribui. Tem gente querendo ganhar, não dá dinheiro, não dá nada. Vamos ganhar as aulas. Gente, não para de demagogia. Não é verdade? Vamos tomar inteligência na aula. Fazer a coisa mais séria. Por quê? Nenhuma igreja que eu conheço, pode ser que surja alguma, como a nossa está surgindo assim. Não temos caixa. Mas o pouco que entra é diverso. Temos igreja na Bahia, uma igreja no sertão, cheia de gente, uma cruzada na semana inteira. Entrou R$27,30 de oferta numa semana. O senhor pode dar dízimo de ovo, porque não tem dinheiro. Dá dízimo de banana, porque não tem dinheiro. E é cheio de inscrição do povo, mas não tem dinheiro. Graças a Deus. Mas como é que pode? Nós gastamos quase R$2.000 por ano com itinerante, investimos R$1,30 em missões, Jesus volta amanhã, não ganha as almas. Eu acho que Deus não está gostando disso, não. Está muito ruim esse negócio. Por quê? De onde deveria vir dinheiro para missões? Do caixa da igreja. Porque você tira a oferta para a mocidade, a oferta do ciclo de oração, oferta para a cena social, a oferta do grupo de jovens, a oferta das crianças, para com essa besteira. Uma oferta só e acabou. O crente que é honesto tem R$10, ele troca em R$2 para dar 5 ofertas do ano. Eu não faço salva, não tiro oferta em minha igreja, e o pessoal é fiel. E dinheiro para missões, 30%, 10%. A igreja brasileira gasta 95% com 5 anos mesmo. E 5% com a obra social, com a coisa de rádio, aqui que chama missões. 5% só. Tem que inverter isso. Se quer ter, eu voto logo. De onde tem que ser dinheiro para missões? Do caixa bruto da igreja. 10%, 30%. Para a cena social, tem que tirar a cesta básica dos irmãos. Viúva, dá o dízimo, dá oferta, você vai fazer qualquer coisa, tira a lata de óleo dela. Isso é roubo. Pecado. Deus não gosta disso, não. Feijoada vai vender mais caro para a irmã que deu tudo, vai vender mais caro do que na padaria. Isso é roubo. Deus não gosta disso, não. Deus está bravo. Alguém quer reclamar algum direito? Levanta a mão. Deus não gosta disso. Tem que administrar melhor a finança da igreja. Para que haja mantimento na casa do tesouro. Mantimento é comida. Cesta básica. Aí, irmão, vamos andar naquela tempo. Tem algo para fazer. Seriedade de árvore. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar. O maior índice de crentes igrejados aconteceu no Covid. Mas hoje, tem menos crentes desigrejados. Crente nominal já passa crente. Vamos dar uma média de 40 milhões de crentes, mas não sei se 20 milhões ainda comer. Há mais pessoas que se desviam do que as pessoas que entram na igreja para o batismo. O maior índice de batizantes são filhos e parentes de crente, primo, irmão, filho de pastores. É difícil? A igreja que mais cresce, o remédio que mais cresce no Brasil hoje é o islamismo e o budismo. Hoje, no Brasil. A igreja faz missão dentro de 4 paredes. A igreja não sabe o que é doenças sociais, como as meninas da Bahia do Sul, missões curar doenças sociais. A nossa igreja, a irmã Raimunda das Irmãs, pegaram uma mulher que estava debaixo da ponte lá, porque a minha irmã deve ser do barco, daqui a pouco arrumaram um caseiro para ela, com a irmã dela lá, depois arrumaram emprego para a irmã hoje está arrumando emprego para quem não tinha emprego. Isso é curar doenças sociais. Mas favelado não dá dízimo. A igreja, ele falou, ir de dar dízimo, ir e pregar. Dízimo é consequência. Né? Igreja rica não vai abrir uma igreja de comunidade, mas não tem dízimo. Pernambuco tem um monte de igreja fechada porque não tinha dízimo para dar. Aqui, uma igreja de Taubaté vendeu 135 templos, porque tinha 10 em um, tinha 15 em outro, não tinha dízimo para sustentar os pastores. Fechado. Vendido. Isso é o sinal dos tempos.
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos será o amor de quase todos. Meus irmãos, isso é o final dos tempos, ninguém liga. Isso aqui está falando para a igreja. Não é enchente, não é guerra, não é peste negra, não é AIDS. Multiplicar a iniquidade. Mas você viu, falando de tal fez. Quem esfriar a fé por erro de alguém está se nivelando pelo erro do outro. Quando a Bíblia fala para imitar os seus pastores, imitar, ser exemplo de fé, quando Paulo fala, seja meus imitadores que são de Cristo. Não, você vai imitar Judas, vai imitar Demas, vai imitar Ananias, vai imitar Zafira, você vai se nivelar para baixo. Isso não é inteligência. Ué. Agora, o 13. Aquele que perseverar, que continuar, que permanecer até o fim, será salvo. Aí você vai para o Apocalipse 7 vezes, dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ele está falando. Ele fala forte com essa alerta, ele fala forte com as guerras, fala forte com as enchentes. Quem tem ouvido, que não fique insensível. Fica igual o tempo de Noé. Se acaba de casamento, bebe igual, e usa droga qualquer treva aí, e não se desperta. Só temos uma vida e uma alma. Perdemos essa, não temos mais chance. Só tem um Deus que salva. Quem se apartar dele está definitivamente perdido. Não existe morreu, acabou. Morreu, começou uma realidade de tormento eterno. Sabe o inferno lá? O crânio está sob o inferno? Gaza está sob o inferno na terra? Tá. O inferno lá do fogo vai ser trilhões de vezes pior do que enquanto melhor que aqui. E o céu vai ser trilhões de vezes melhor do que é o melhor culto de comunhão aqui. Falei, coinonia só é elegível quando ela é horizontal, eu e você. Depois disso tem coinonia vertical. Nós e Deus, e na prática cristã, que é fora da igreja, eu e Deus, quando a gente vive o cristianismo não é coletivo, é individual. Eu comungo a fé coletivamente, mas eu pratico a fé de forma individual. Eu e Deus, quando ninguém está vendo. Só Ele está vendo. Agora olha lá, este evangelho do reino, pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações, então, o fim. Agora vamos para o texto, vamos ver se você vai estar. Quem acha que ele vem amanhã já está triste, porque agora é para valer. Deus precisa de novos missionários e missionárias. E além de todos os artigos que eu vou colocar aqui, nenhuma igreja, especialmente a brasileira, não entendeu o segundo item. Tem 2 itens, não tem? Item para pregar, que é avisar que a vida veio. Implica em explicar. Você vai falar com uma tribo que não conhece nada, falar, Jesus morreu no seu lugar. Eu não pedi porque ele morresse. Eu não pedi. Por que ele morreu no primeiro lugar, você nem me conhecia? Não tem nada com esse negócio. Aí eu veio ir e ensinar. Que a igreja não investe nada. Qual igreja destina 20% do bruto para a bolsa de estudo, formar teólogo, formar pastor para o reino? E não existe isso sem 20. Quem não veio, não tem como ir, porque não tem o que explicar, não tem o que ensinar. Tem que vir todo mundo para a escola. Estou mudando lá, e vou abrir os bares todos os sábados. Talvez o médico também avançar todos os sábados. Quem tiver de vir, vai para a escola. Porque você tem um chamado, se prepare. Porque a igreja não vocaciona, a igreja envia. Pastor não vai dar dom para ninguém, ele reconhece os dons que Deus manifesta na vida dos irmãos. Mas ele não pode dar dons. Mas ele pode ensinar os irmãos para estudar e buscar os dons espirituais, porque está longe de fazer a obra. E dentro aqui abrir um parede para contar para vocês uma coisa, eu tive uma visão daquela Daniel, de ficar doente, perturbado. E eu fiquei. Estava orando pela volta de Jesus e Jesus voltava. Mas na volta de Jesus, todos os pastores que vi na visão estavam perturbados, não sabiam orientar o rebanho em que direção seguir. Todos.
Porque não entenderam ir de ensinar, só ir de pregar. Todas as coisas que eu vos tenho ensinado, está aqui. Coisa que ele ensinou, sinais dos tempos que nós estamos seguindo. E se a igreja, todos os pregadores, todos os professores, falam que ele volta logo só olhando o sinal dos tempos, estão certos. Você olha o sinal do tempo, tá. Agora ele está certo olhar o sinal do tempo, mas você só olhou o sinal dos tempos. Você não parou para ver o andamento evangelista no auge, apogeu da tribulação, eu não sei. Não dá para saber. O que é que vai surgir amanhã? Não sabemos. Dá para saber? Também não dá. O que é que eu vou viver, gente? O viver agora. Não deixando que alguém me engane, pregando o evangelho como se ele voltasse amanhã, mas, aliás, obedecendo quando ele voltasse amanhã, mas pregando o evangelho como ele demorasse mais 13 anos nessa intensidade, porque os desafios são muitos. Agora, no seu texto, depois eu vou trocar ali, Apocalipse, para mostrar porque tem que ser assim. Quando o evangelho do reino não for pregado para todas as nações, não virá o fim. E por que não virá o fim? Porque lá no Apocalipse 7, João na visão falava, e vi uma grande multidão a qual ninguém poderia contar. E quem eram esses? De todos os povos, tribos, nações e línguas. Aqui, o fim da pregação do evangelho por todo mundo só vai acontecer quando se cumprir o que eu venho analisando. Mas como é que anda os dados sobre avanço do evangelho no mundo? O avanço não é contexto, não é aquela passagem no chão. E vai. Gente, o crente que está menos aqui tem conhecimento para salvar o mundo inteiro. A igreja está cheia de pessoas que têm talento. Assembleia de Deus aqui, Belém, aqui deve ter uns 100 pastores no público. 100. Fora evangelistas e presbíteros e diáconos. Qualquer um que for, Deus usa. E ainda chamam de fora, de vez em quando me chamam para falar. E aquele pastor fica um ano sem ter uma oportunidade que não dá tempo. Um ano. Se vocês quiserem atender o ordem de Jesus, orar ao dono da seara para que mande o obreiro, orem a Deus para Deus perturbar todo esse obreiro que estão parados aí. Deus, coloca alvoroço neles, coloca essa gente que tem graça para sair desse jugo daí e ir para o campo. Quantos obreiros tem lá no reunião? Uns 300, tem? Não, e o obreiro no público aqui, público grande, assim, numa reunião. Acho que não deixa mais subir. Não deixa, né? Mas se tiver como passou, tem mais 300 aqui. Qualquer um falar, Deus usa mesmo. Mas quem prega? Nós não tem, deixamos o de fora para pregar. É só título. Oi? Só título. Não é só título, não. Ela Tem graça, vai ficar um ano dentro da igreja, Mas 2 tem- anos, não. esperando que ele tenha oportunidade. E ele gosta de ficar lá atrás do pastor. A oração é essa. Deus, manda um vento, um fogo, são todo esse monte de obreiros e obreiras que estão aí, essas megas igrejas, que não tem tempo de pregar, porque precisa de gente para Bahia, para Pernambuco, para Guaianazes, para Praia Grande, para África, para Angola, para o Sul. Comanda essa gente, qualquer coisa aí. Compra casa de campo, acabou o evangelho. Acabou o evangelho. Pastor, eu estou entendendo o que você está falando, e é uma coisa que me preocupa também há muitos anos. Porém, eu tenho que hoje ter 100 pastores atrás de mim é bom, é status. Então, o ideal é, o que o senhor falou, seria Deus tocar no meu para usar esses pastores que estão atrás de mim, para eles fazerem a obra. Mas não, eles são status, eles estão atrás de mim, são status. É o que mais tem. Eu lembro quando eu estava na igreja Assembleia de Deus aqui de São Mateus, do pastor, agora não fugiu o nome dele. Ali tinha 140 pastores. 140 pastores. Sabe? Era um desperdício. E esse líder aí deve tocar no líder. O líder que tem que falar, você vai, e você vai, e você vai. Porque ele tem medo de que a igreja ficar vazia. Não, o senhor está certo, mas não dá muito certo. Não, okay? Não vale para mim, olha para mim. Caminho.
Está certo, mas não está muito certo. Todo mundo que prega aquele outra loga só de ensinar dos tempos está certo. Porque é muita miséria no mundo. Isso está certo. Mas está relativamente certo, meio certo. Porque ele não olha toda a problemática do andamento do evangelho no mundo. O Brasil está evangelizado. E as misérias para muita mão, ele volta logo. E é uma avaliação verdadeira se é só olhar para o sinal dos tempos, para ter que ir para o texto de novo. Quando o evangelho não for. E a quem vai pregar? Vamos ver no texto. Agora, olha para mim. Seja piedoso. Nenhuma igreja programou ter 400 pastores, 3 pastores. É consequência da forma eclesiástica. Você fala para um empresário, outro está no mercado, não quer ir. Outro tem aquele negócio, não quer ir. Não quer ir. Por exemplo, quando o pastor Renato foi para Pernambuco, ninguém quer aquele homem que era improvável que aquele período fosse para lá. Não é verdade? E como é que nasceu? Eu não vou lá, não vou para essa igreja. Mas eu tinha vocação também. Porque eu posso ser um pastor aqui, aí o pastor me tira aqui para o banco, aqui na igreja. Eu tenho que cumprir a ordem do meu pastor presidente. Agora, você mandar para Pernambuco, eu não sei se eu tenho pronto. Se eu tenho a esposa que vai no diário. Tem que avaliar aquela situação. Mas nenhuma igreja, pastor programou, eu quero ter 100 pastor para eu ter estado. É uma avaliação do senhor. O senhor não está errado, mas está errado quando o senhor pensa. Poxa, ninguém programou. Entendeu? Agora, tem muitos obreiros ali que têm condição de ir para o campo, estão aposentados, podem ir lá para Pernambuco, ficar um mês de férias lá. Quem faz as suas férias aí? Vamos programar para o programa de férias. Vamos dar uma assistência lá, qualquer missões, período de férias, né? Pernambuco, lá, da Bahia, sei lá, outro ia para a África. Vai viajar para Israel, vem todo vazio, que sabe qual é Jesus. Vai viajar para a Jordânia para ver os restos da cidade de Pedra. O que você dá de volta? Não dá nada. Você não gastou dinheiro para lá, usar a moçaria da Moçambique, usar a pessoa da mulher. Por que não vai? Programa. Então dá para melhorar. Mas vocês estão vendo isso a primeira vez. É um outro falando isso. Por quê? Alguém tem que pensar, alguém tem que despertar. Então não acho que é maldade do preço do público. É um sistema de fazer igreja que aconteceu. Ele fica lá, um barulho de igreja, outro tempo a igreja, trabalhou, não tem paciência, etc. Eu não acho que só a igreja ter tido. Não. Agora eu vou botar um texto, antes disso, quando eu pensei a volta de Jesus, na missão, Deus me chamou a atenção aqui, eu vi na visão uma roça de abóbora perder de vista. E é bonita a abóbora. Sim. As maiores abóboras ficam próximo do tronco. A abóbora das pontas de rama são as menores abóboras. E na minha visão, só tinha abóbora nas pontas de rama, bem longe do tronco, muito longe. E aí me chamou a atenção, eu tive interesse de entender. Deus, o que é isso? Que coisa estranha. Onde estão as abóboras principais? Aí ele explicou, as abóboras de ponta de rama, você está vendo? São servos e servos anônimos que eu vou chamar para fazer a grande obra. Vou chamar. E alguns já estão aqui. Deus está chamando. Eu falei, e as grandes abóboras? Por que não tem? As grandes abóboras ausentes representam a grande liderança da minha igreja. Que eu a rejeitei. Porque não tem tempo para mim, não tem tempo para o rebanho. Grandes pastores são negociantes, administradores. Vim para construir templo, para fazer planta, para empossar, desempossar. São administradores, não são mais pastores. Agora, para a Bíblia, quando Pedro, os apóstolos viram que tinha muita coisa da parte administrativa na igreja, muita cesta básica para distribuir, não podemos perder tempo. Não é perder o tempo. Eles foram formados para a palavra. Então, vamos escolher 7 bons administradores, homens de peso, de valor, justo, cheio de graça, Espírito Santo, sabedoria para tomar conta dessas finanças. Isso é fisiologia inteligente. Mas não. Os pastores fazem o trabalho de diácono hoje e a igreja está abandonada. Ele falou, eu os rejeitei porque não tem tempo para mim, nem tem tempo para o rebanho. Vou levar a liderança salva, mas não verão a grande obra. Não vão ver mesmo. Isso é final. A visão me arrebentou. Eu fiquei uma semana doente como Daniel. Quando começou, os pastores, a maioria, eu via certa maneira para saber, muitos pastores perturbados, porque viveu o tempo para pregar gafanhoto, devorador, consumidor, para ficar dentro do povo, mentir para o povo. Sou dador de oferta, não ensino nada. Quem vai lá sai comendo do que chegou.
de esperança e de fé. Sabe, não é vazio que tinha. Porque a igreja é capitalista. Sabe que tira pouco, pessoal? Arranca lá até os olhos das ovelhas e não dá nem um pouco de fé para ela. Porque não alimenta as ovelhas. Né? Alimenta é. Só tira bolsa, né? Eu, puxa, você viu? A tragédia lá, e eu estou um crente meio autossuficiente, estou achando que o juízo, esse tragédia de Deus, né? A gente estuda em uma matéria chamada escatologia, que é uma dispensação, Deus aplica um juízo na misericórdia, o Deus aplica a misericórdia na sequência do juízo. Você vê na história de Israel. Israel pecava, Deus mandava um filho, Deus arrebentava com Israel. Aí Israel chorava, se arrependia, aí Deus mandava um libertador, Israel de novo. Um povo desgraçado, né? Do juízo. Né? Deus, perturbado demais. E a igreja, quando está na tribulação, a gente ora, a gente junta, a gente fica, quando passa, a gente fica, né? Igual Sodoma lá, igual o tempo que a Sodoma é. Vamos fazer festa, não é pecado, isso é fazer festa. Se eu for para o monte orar 10 dias, quando eu desço, eu vejo o irmão na rua, olha, esse aqui é o diabo que faz com ele. Eu estou na carne. Orei tanto e vim para baixo para ser um juiz. Se eu ficar um dia inteiro fazendo um churrasco com os irmãos, tudo tem direito, até sem picanha, que é caro, um churrasco, e a gente em economia, eu saio daqui mais santificado que você de ciúme, tudo crítico. Porque eu quero passo um período de oração e me sinto bastante da mão. Vejo uma pessoa, e aconteceu, tem 2 irmãos da igreja aí, um noite de vigília no monte, passaram lá no Glicério, e um pediu uma ajuda, ah, que sacanagem faz com as pessoas. Passou de longe. Mas Deus vai usar o crente que tem a graça para tirar Satanás das pessoas. Em vez de falar o que ele manda, você não deu comida quando eu estive nu, comida quando eu tive fome, no bicho quando eu estive nu. A igreja não faz isso, porque Satanás faz isso. Acusa a pessoa que está endemoniada, mas é você que Deus deu o poder de libertar. Eu também era assim. Você também era escravo do pecado. É verdade. Ninguém vem para o evangelho porque era santo, era salvo. Quem vem salvar, precisava comigo. E você e eu somos instrumento para dar as mãos para aqueles que estão perdidos. Pastor, você está falando tão certo que eu estava descendo uma terra para 25. Aí o rapaz falou assim para o outro cidadão: Deus vai mudar a sua vida quando você pegar a vida, pegar Jesus. Ele falou assim: mas não mudou a sua aí, como é que ele vai mudar a minha? Porque o camarada conhecia ele. Ou seja, como ele era meio enrolado. Quando ele mudar a sua, você fala de Jesus comigo, porque até então eu também, ele não mudou a sua. Você falou que você somente ouvir, mas praticante. Né? Sim. É um discurso. Tirei primeiro alguém do nosso olho. O outro estava certo e também mal criado. Não, porque assim, se o padre der uma orientação correta, se der a orientação do padre, vai estar bem, mesmo que o padre pratique idolatria. O cara foi certo e ao mesmo tempo foi errado. Não é? Então vamos entender. Olha lá, no texto, o texto. A Segunda Guerra Mundial foram mortos, sinal do tempo. Um alerta de Deus muito forte no mundo todo. 38 a 45. Em aquela nação. 70 milhões de pessoas foram mortas. Guerra, rumor de guerra. Hoje a ameaça de uma terceira guerra talvez devastadora. Não vai ser devastadora porque o evangelho não cumpriu um certo papel. Na eterna soberania de Deus, ele detém alguns poderes, até o gênero do mal, como que o gênero do mal está pedindo, né? Mas não vem, não. Senhor rei do céu, Deus, vamos sossegar. O gênero Gênero do mal. Gênero do mal. E ele tem controle sobre o gênero do mal. Porque qualquer língua jogar aí não explode mesmo. Não escapa ninguém. A França tem ogiva nuclear para destruir a Terra 40 vezes. Só a França. A Rússia tem a maior quantidade de ogiva nuclear para destruir a Terra mais ou menos 200 vezes. Só a Rússia. Então, se houver uma guerra, se alguém jogar uma bomba atômica, o mundo vai evaporar. A Terra vai virar bola de fogo. E vai acontecer um momento. Mas ele está. O que você está fazendo? Aceita a fé, agora, não
espera para amanhã, amanhã não é. Quem decide, não decide no futuro, decide no presente, porque o futuro não é ainda. Quando amanhã for hoje, amanhã é presente. Quando amanhã foi hoje, hoje não é mais. Quando o tempo não para, é circular, quem toma uma decisão decide agora. Quem é quase crente, fique crente. Quem é crente, faz crente. Quem é puro, purifique mais. Quem é quase sujo, se limpe, porque a palavra limpa. Limpa, purifica, porque qualquer hora ele vem. Se não vier o coletivo individual, mas que ele vem, ele vem. Ou não vem? Terremotos aconteceram um monte. Tsunami, tremor de terra, erupção vulcânica, um monte no mundo todo. Doenças, pragas, pestes, epidemias e tantas outras. O Covid liberou todo mundo. Ricos e pobres, atingiu todo mundo, o mundo todo, não escapou ninguém. Sinal alerta de Deus para o mundo. Mas às vezes o mundo não entende. A igreja tem que perceber, agilizar a obra evangelística, vigiar, não se deixar enganar, se preparar. Porque a igreja, a Rosane vai falar daqui a pouco, a igreja, a gente está vendo essa coisa lá no sul, e quem está fazendo o melhor trabalho, tem pastor que esteve lá também, quem está fazendo o maior trabalho no sul? As igrejas evangélicas. E é assim que a igreja é sal fora do estaleiro. Porque tem gente que tem pastoreio é bom crente, mas pastoreio fica em verdadeiro, não quer dar trabalho para ninguém, não quer tomar quer ninguém, não nem para raça, o Gabriel é aluno, mas o Gabriel é aluno para ele mesmo. Aluno para cartão não ilumina ninguém, o salário não pega nada. E essa treva, essa tempestade, essa enchente que está vindo no sul, a igreja está saindo do estaleiro. É sal. A igreja é luz. Na pandemia, nem crente não passou fome. E eu posso falar da nossa igreja. Quem tinha um pouco, dividia com quem não tinha. Se eu recebia uma cesta básica, dividia com quem não tinha nada. Isso a igreja é sal fora do estaleiro. Cristianismo prático. E quem não se incomode, quem não reage dentro dessa situação, deixa de ser sal. Pega a oportunidade de ser sal. Ele está falando para a igreja. E quem tem mais condição de ouvir a voz do Espírito Santo são nós, os crentes, tem que ser científico. Quando Deus não fala nada, pare um pouquinho que está falando no silêncio. Como é que Deus fala no silêncio? Quando ele não fala nada de forma verbal, audível, pela Bíblia, ele fala na sua consciência. Faça o melhor que Deus lhe dê entendimento para fazer. Deus está falando na sua consciência. E Paulo fez isso. Quando ele aconselhava a família de Jó, enquanto a moça solteira, Deus não falou nada ainda para mim sobre ela. Mas eu vou dizer o que eu tenho na minha consciência. Deu o melhor conselho possível. Quando Deus não fala nada, ele fala na sua inteligência. Ele está falando. Ó, vou fazer o melhor. Pragas, doenças e epidemias. A AIDS matou uma média de 40 milhões de pessoas até agora. Foi uma das doenças mais devastadoras do mundo. Isso é que foi notificado. Ninguém sabe, porque não foi devidamente notificado. Câncer e tuberculose. Cigarro mata por dia 443 pessoas no Brasil, por dia. Meu pai morreu em decorrência do cigarro. Minha madrasta morreu em decorrência do cigarro. Não da onde, moça? Da onde essa mãe? E o cigarro é uma droga lícita. Não é proibido. Comete 400 substâncias tóxicas. Escraviza. O senhor começa a fumar por brincadeira e depois não consegue. É igual um sanguessuga, quando gruda mesmo. Claro, ele não tem fé. Não é tão simples assim você condenar o outro. Cachaça também é uma droga proibida, aliás, lista, né? Não é proibida, é lista. Também escraviza, condiciona de forma psicológica, de forma física e biológica. Quando a pessoa está na fase de cura, só a abstinência tanto da cachaça quanto do cigarro e fica doente. Gente que passou em casa de recuperação, muita gente não permanece, porque a casa de recuperação recupera 80% lá. E aqui fora só 10% permanece.
As clínicas não evangélicas, só 20% recupera. E aqui só 2% permanece. Porque as casas de oração trabalham com a meta da oração. Mas elas não têm psicólogos, visita trabalhar, os conflitos da vida. Você vai ver na casa de oração, o cara tem 22 anos, a mulher vai grávida com o neném de 2 anos no colo, o cara chora, a primeira coisa que ele fala aqui fora é voltar. Os outros falam, ele não tem vergonha, não é só não tem vergonha. Ele não foi liberto, ele é escravo desse vício. Que é aliena a pessoa da realidade. Qual igreja evangélica tem contrato a psicólogo? Ninguém evangélica investe nada em cada recuperação. É tudo doação particular, nada. E ainda atrapalha. Não, pastor, eu posso dar metade do meu dia para ajudar o irmão na casa? Não pode, não. Ei. Isso é qual oferta? Não pode, não. A oferta é aqui. Todas as casas são mantidas para os particulares, que a igreja não investe direto em caixa para não ter casa de recuperação. Eu conheço lá de. Vocês passaram nessa vida lá de Guarulhos? O pastor Nelson tinha 3 ou 4 casas de recuperação. E quando eu estive com ele lá, vocês vão lá, ele batava mais gente pela casa do que o campo todo de Guarulhos. Tinha uma moça lá convertida, ela era assim, uma indiazinha desse tamanho assim, devia ter 1,40 m, lá na casa. Dentro do comando do Rio do Rio, ela matou 12 pessoas, metralhava até moça, tanto que atirava. Era tão bonitinha, pequenininha, parecia que estava pegando no colo. Era cobra por dentro. Foi lá na casa de recuperação. Foi para o batismo. Casa de mulheres e casa de homens. E todo mundo tratava a pastor Nelson como pai. Era vida cristã no altar. Meu Deus, que bênção. A igreja do inverso. Era tudo doação particular. Ainda tem que pensar a igreja no Brasil. Fechar a igreja para balança. Se a igreja gastou 95% com ela, 95% com ela, só 5% com outras obras e missões, ela não vai conseguir fazer o que falta ser feito em tempo de evangelismo. Porque as igrejas que estão aí, vocês viram a história do navio de Daniel Berg, quando chega um tempo que o navio estava numa depressão tão grande por conta de perseguição e competição, ingratando os próprios crentes, que ele começou a desistir das missões, e ele resolveu voltar para a América. Mandou a mulher fazer as malas e desistiu de tudo. E a mulher dele que era de oração, dizendo oração, falou, posso fazer uma oração antes? Foi para o quarto orar, orou, e quando ela orava, Deus deu para ele aquele hino que sua irmã orar de apoio. Aí veio para ela voltou e falou, posso cantar o hino antes de terminar as malas? Ele falou, pode. Quando ela cantou o hino, ele começou a chorar, falou, pode desarrumar as malas, porque a gente tem que ficar. Porque não é para dar uma mão no arado. É vida cristã que se ensina na oração. Prebenda há 3 anos que não tinha. O navio trabalhava ali em navios para manter os dois. O Daniel estudava uma língua portuguesa, à noite o Daniel passava para o vídeo que ele estudou língua portuguesa e ele dividia o que trabalhava para as 2 famílias. E com a igreja já grande, tem muitos crentes ingratos, acham que a igreja tem que voltar, porque aí pode vir a igreja, é assim. Nós somos humanos. Bem, Jesus humano conhece a nossa limitação. Sim ou não? Tem alguém aqui da parte considerado? Você não, né? Verdadeiros heróis, né? Verdadeiros, né? E vocês viram com a história dele, quando eles estavam para, quando ouviram a palavra, alguém falou línguas estranhas lá entre eles, e falou a palavra parar, e foram ver no mapa, era no final do mundo, e ele estava juntando a oferta para dar, quando estava fazendo a oferta comprada para a viagem, passou alguém, entrou para outro lugar, e deu toda a oferta da viagem para cá, e não viajaram. Quando vem para a igreja batista do Pará e começaram a orar e crendo no que a Bíblia mandava, foi expulso da igreja, sem comida, sem casa, sem cama, sem ninguém. A própria igreja os expulsou, porque eles queriam o evangelho pleno. No final de tudo, eles não mataram a mulher dele. Eles fizeram isso. Eles pegaram a esposa dele, isolaram ela lá na Suécia, dizendo que ela estava maluca, que ela não sei o quê. Confiscaram todos os bens dela, daquele Brasil que ela tinha, confiscaram, meteram tudo no bolso. Samuel Niston fez isso. E hoje ninguém fala mais no assunto. Não convém falar, né?
AIDS já matou 40 milhões, câncer, tuberculose, Alzheimer, são doenças degenerativas, nós todos somos sujeitos a elas, há pouca pesquisa sobre isso, hoje já tem, a pessoa já está descobrindo alguns tratamentos mais cedo para prevenir essas práticas, o Alzheimer. Gripe. A gripe espanhola matou milhões de pessoas, e a peste negra, do século IV ao século século IV ao século VII, matou 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Uma peste. Não terminou naquele tempo, não era o fim. Varíola matou só no século XX 50 milhões de pessoas. E mais 600 milhões foram afetados por essa doença. Varíola. Lá no Nordeste chama catapora. Mata. Perdi o irmão por conta do sarampo. Mata. Eu perdi a minha irmã mais velha da vida. Hoje já tem vacina, mas na África não tem. Nós ainda, milhões de pessoas lá. Nutrição, segundo nutrição. Tem aquele negócio médico sem fronteira, que a pessoa vai lá, que é verdade. Eu vi em Pernambuco criança morrer de fome. Fazendo, morrer de fome. Só comia farinha com água. A família inteira tem morreram de fome. E ainda tem isso. Só come arroz o tempo todo. Lá em Moçambique, eu passo nessa lá, nós gastamos quase 40 mil reais da febre, mandamos 6 obreiros para lá, e um homem com 86 anos de idade, ele andou 100 quilômetros para ver os nossos obreiros, porque eles falaram, tem um proficiente entre eles, quando o branco se preocupar com o negro, Deus está prestes. Você vai sobre a terra. Vamos lá. Andou 100 quilômetros a pé com um grupo. Sabe que a alimentação dele? De manhã, eles estão com um caldo de folha de batata. De manhã, folha. Meio-dia, um caldo com mandioca ou batata. E à noite, outro caldo de folha de batata. Sabe qual é a lista de vida deles lá? Resta de Moçambique, Malawi? 49 anos de vida. Os negros que vinham de Portugal escravizados por navios, os meninos, chamados de marinheiros, ou de auxiliares, faziam toda a atividade de adultos. Sabe qual é a lista desses meninos? 14 anos de vida. Começava a andar, já cumprir alguma atividade chamada marinheiro, ele descendente de marinheiro. Morriam lá no navio e jogaram dentro do mar. Já leram na Bíblia Igreja de Castro? Conhece a história da nossa raça? Nós todos somos afrodescendentes. Fomos tirados de nossos países, misturados de gente. Os índios mataram mais de 80 milhões de analfabetas. Os europeus estão todo mundo invasor, usurpador, e os índios estão sendo apertados jogando lá. Daqui a pouco vão jogar dentro do cenário. Em nome da produção. O mundo é uma miséria. Eu não entendo o amor de Deus colocar o homem mais santo no mundo. Um minuto no lugar de Deus, ela arrebentaria a humanidade toda. Qual é o homem mais manso da Bíblia? O cara que é João. João convertido, não João. João, pobre. João, colocasse João um minuto no lugar de Deus, ela arrebentaria todo mundo. Até com o Ocidente também. Deus ama demais, Deus é bom demais, Deus é Deus demais. Que horas são aí? 10h26. 10h26? Vamos fazer o intervalo agora? A cólera matou mais de 40 milhões de pessoas em 2019. Só 2019. A dengue já afetou. E dengue, ninguém conseguiu fazer o diagnóstico da dengue, porque aqui, tudo que eu conheço aqui em Goiás, em Jardim André, foi afetado por dengue. Caso ficou todo mundo com dengue. Fiquei 40 dias com efeito, então hoje eu melhor no melhor dia. Depois que foi. Em 2015 peguei dois tipos de dengue. Eu morri por Deus mesmo. E muita gente fala assim, ó, hemorrágica
Parece que não é mais o mesmo, né? Dói as articulações, você dá tontura, é uma coisa doida. Agora, vai no médico, ele nem manda dar mais diagnóstico pelos efeitos que você tem dengue. Vai para casa, toma muita água, não tem cura, não tem remédio para isso ainda. É de pirona. Pior que água. Eu coloquei já na piada do corpo, porque Olha, essa queda era o foco, agora não é mais. Há quem pense que já passa 40 minutos que a pessoa está afetada pelo dengue. E não há notificação. É um sinal dos tempos? É. Porque você não se entendeu, ninguém identificou, você viu que ficava? Não. Quem foi? Ninguém. Uma coisa muito visível. Mas veio lá uma praga, coisa diabólica. Não é? Tem 4 tipos de dengue. Você pode ser picado 4 vezes, cada doente 4 vezes. Aí você vai ficar imunizado. Até lá já morreu, né? 4 pessoas. Aí não dá tempo de imunizar. Covid-19 também é assunto sobre multiplicado, matou, segundo os dados estatísticos, 19 milhões de pessoas. Quantos foram afetados pelo Covid? Meu Deus do céu. Uma dada. Imagina, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, começou lá. E eles não notificam. Não sabe, ninguém sabe até agora a origem do Covid, se é um vírus feito em laboratório, se escapou por acidente, se é uma coisa natural. Não dá para saber. Estados Unidos e Brasil foram os mais afetados daqui da planeta. Todo o país mais rico do mundo, todo acabou seu científico, barreira. E ainda vai ter mais vacina, né? Agora vai ter outra vacina, uma vacina atualizada, e todo mundo ali tem que ser chamado para tomar, parece que é certo, isso aí, assim, o Covid. Porque ele vai se modificando e a vacina que eu tomei, ela não consegue me imunizar contra a cepa do vírus que evoluiu. A peste é um livro chamado Homo Deus, o camarada fala lá, um cientista, ele diz que é a única, 2014 ele escreveu isso aí, falou que a peste é a única coisa que o homem não vai conseguir. Quando chega mais ou menos, a guerra mais ou menos, a peste, ele vai conseguir. Porque ela vem e fica aí. Ela vem. O camarada falou que o homem consegue, a guerra se ameniza, a fome, mas em 2014, ele falou, o camarada está sendo profeta. Ele falou assim, daqui uns 4 anos vai surgir pestes e pestes, e o homem não vai conseguir controlar. Vai dizimar mesmo a... A ciência anda atrás. A ciência combate os efeitos. Não consegue saber. Israel... Combater as causas que são imprevisíveis. Israel, por exemplo, o cara que vai para Israel hoje, os caras têm um laboratório lá, você vai lá, eles te pagam você, te dão uma cesta básica, te dão dinheiro só para você estudar sobre pestes, essas coisas, né? Porque os caras estão preocupados com isso e não conseguem chegar. Eles não conseguem. Se você, por exemplo, quiser para Israel agora, você vai ter uma cesta básica, você vai fazer um pós lá, você vai estudar, mas tem que só nessa área da medicina, da ciência, os caras não conseguem chegar, somente esse Covid. Sinais dos tempos. Tudo que falamos até agora são sinais dos tempos. A igreja acha que o pessoal é fenômeno natural. Agora, o ser humano desenvolve o que nós chamamos de uma ação antrópica, ação do homem, para colaborar com o que está previsto nas escrituras. A ruptura da camada de ozônio, o aquecimento global, a destruição da floresta. Existe, em Manaus, existe um rio subterrâneo igual ao rio Amazonas, um rio subterrâneo. Só que o rio vai sumindo porque uma árvore grande, uma só grande, ela retém 500 litros de água na forma de vapor. 500 litros, uma árvore só. E essa água vira chuva. Temos jardineiros do deserto, rato, raposa, coruja, que pegam frutos e vão semeando as frutas em outra região da floresta. Estão matando os animais, estão cortando as árvores. A região da Amazonas é um solo arenoso, tem que ficar deserto como semiárido do Nordeste. E estamos contra para isso.
A gente é governo, o governo não zera essa coisa. Pega uma metralhadora, coloca toda a granada lá, bombardeia o cara que está cerrando o negócio, tem ferro, tem braço, acaba, zera o negócio de madeira. Nem a construção civil. Só o eucalipto que dá para usar, porque ele não é extinguível. 1 ano já dá para usar o eucalipto como fontanete. Tem que zerar. Mas não quer zerar, não tem vontade política, não. Dá muito lucro, muito gringo lá levando erva medicinal, levando minério para fora, um monte de tráfico de miséria. Não tem política. Temos o maior exército da América Latina aí. O que é que faz o soldado? Então, no sul, coloca o soldado lá, um monte de exército da fronteira, e acaba. Os caras botam lá, vai bombardear com tudo, acaba com essa raça ruim. Mas uma ave só. Eles andam dentro d'água. Estão matando, destruindo milhões por ano, milhões de a terra vai secar. Então, o homem está contribuindo para o flagelo final. Seca. Então, o descontrole, aí vai colocar a culpa no Eunino, na Eunina. Coloca a culpa no João, na Maria, no Pedro, no presidente, no deputado, está arrebentando. Quando a floresta é nome de desenvolvimento do negócio. E fazer uma plantação em cima de tambores no barco como o Japão faz um monte de tambores e coloca jardim, plantação de café no mar e para de florestar essa coisa toda. Boa ideia, né? Quem for político pode pegar a ideia. Surgiram muitos falsos cristos. Advertência, cuidado que ninguém vos engane. Não é fácil ser enganado. Porque a estratégia que vai seguir a vocês vai atender os ouvidos, porque acho que todos nós aqui éramos achados e artistas, porque todos nós estamos avaliando. Ele volta amanhã. Você está certo se você olhar só o sistema. Mas volta amanhã quando você olhar o evangelho ser pregado a todo mundo e ver na página seguinte, vamos ver depois do intervalo, quanto falta mais de 3 milhões e 530 milhões de pessoas que não ouviram uma vírgula sobre o evangelho. A gente não lê. E não é. Vai saber o que é escatologia. Fiz Mas pesquisa. o evangélico lê um livro por ano? Pastor? Eu sei que você prega toda a família que tiver. Faz mensagens pequenas, né? Pela internet, prega todo dia, textos-chave mesmo, Romanos 9. A palavra da carne de ti, no coração. Sabe? A palavra da fé que pregamos. Mensagem curta, de 2 a 3 minutos. Manda, todo dia, para arrebentar. Manda. Sabe falar espanhol? Fala espanhol. Não vai falar todo mundo, mas prega. Mas olha para mim agora. Internet, rádio e TV não vão substituir o íntimo. Não vão. Ajuda, são ferramentas que ajudam. Mas muito ainda será feito. Tá bom? Vamos para o intervalo e a gente volta em 15 minutos.